Empresas de pequeno porte, elas têm que querem crescer, né? Elas têm uma necessidade muito grande de melhorar. Talvez elas não tenham uma cultura de melhoria contínua como a gente conhece nas grandes empresas. Grupos de melhoria, ciclos de controle de qualidade, né? Que é aquele formato mais tradicional. Mas são empresas que buscam consultoria, são empresas que estão buscando gestores mais qualificados, empresas que estão investindo mais nos seus gestores. Então, a cultura da melhoria contínua, nesse caso, ela não vem num formato de grupos, né, de controle de qualidade, dos kaizens e tudo mais, mas ela vem numa forma de eu preciso crescer, o mercado está me engolindo, se eu não me mexer e não melhorar, as coisas vão piorar. Inclusive o caixa, né, não deixa mentir que o caixa da empresa acaba forçando a empresa a fazer essas escolhas. Então, bem nessa questão. Não acho que a gente tenha que desistir dos gestores. Se fosse assim, eu não estava aqui gastando meu tempo à noite para falar com vocês. Então, convencer, não é nem a palavra nem convencer, é ensinar gestores que tem um caminho, que é um caminho certo, mais seguro, mais rápido, de você se tornar um gestor profissional que sabe debater, argumentar, que sabe apresentar indicadores, que sabe, inclusive, discordar, né, do outro em relação às suas opiniões e o porquê, né? Isso é muito saudável. E que eu acredito muito que os gestores que estão hoje nas indústrias precisam abrir a mente e tem que ter alguém para fazer isso com eles. Né? Não dá para. A faculdade não fez. A faculdade não fez, a pós-graduação não fez e nem vai fazer. Então tem que ter alguém para fazer. Né? E essa é a minha proposta aqui: fazer com que você consiga gerenciar com mais confiança, que você consiga abrir a sua mente para entender, poxa, eu sou agente de transformação dentro da fábrica para muitas coisas, né? Para conscientizar funcionário, para poder levar para o dono da empresa as melhores práticas. Quem é empresário, que principalmente pequeno e médio empresário, ele começou com uma ideia muito boa e foi levando essa ideia muito boa para o mercado. Que se ele fez alguma faculdade na vida, e muitas vezes já fez, essa faculdade não ensinou ele nada. Não ensinou ele a empreender, não ensinou ele a gerenciar processos, não ensinou ele a gerenciar pessoas. Ensinou outras técnicas. Nada de errado com as faculdades. Porém, o que a gente precisa na fábrica não está lá. O que a gente precisa na fábrica não é ensinado. Que é como eu lido com as pessoas, como eu melhoro processos, como que eu gerencio por indicadores. A teoria, não. Mas é a prática do dia a dia, quando o funcionário liga para você e fala assim: mas aqui sempre foi assim, não vai mudar nunca? Você vai achar em qual livro? Não vai achar, né? Vai achar na discussão das comunidades, vai achar nesses nossos bate-papos aqui do Bastidores da Indústria. Então, eu acredito na transformação, sim, até porque eu já fiz isso acontecer em outras, nas empresas que eu passo, nos alunos que eu tenho na comunidade, pessoas até muito resistentes com as quais eu já trabalhei, né? E olha que eu já trabalhei com gente resistente nessa vida. Se eu não acreditasse nisso, eu não precisava nem estar aqui, né? Então, muito cuidado. Resistência existe e a gente pode trabalhar com ela, usar dela para sempre contrapor as nossas opiniões. A gente não é dono da verdade em lugar nenhum do mundo, né? Então, vão haver pessoas que vão aceitar ou debater e realmente as coisas vão para frente, né? As ideias vão ficar muito mais ricas com os debates, mas eu ainda assim acredito que possam ser melhorados os gestores, as empresas, né, as indústrias, e que a gente possa fazer aí um legado de gestão industrial muito mais profissional, muito mais qualificada, que consiga realmente resolver os problemas da fábrica, ter menos problemas com relação a pessoas, né, e a gente conseguir fazer aí uma comunidade muito bem formada de gestores industriais. Então, eu acredito muito nisso. Né, a formação gestor da Real da Indústria lá no passado, né, e que hoje se transformou no Acelera Gestor, ela veio, a metodologia foi construída nesse contexto, de receber pessoas
das faculdades, né? Que a gente sempre contratando engenheiro de produção, engenheiro de alimentos, eletricista, mecânico. Chegava na fábrica, vamos resolver problema de pessoas? Não sei fazer. Vamos resolver problemas de processos? Não sei fazer. Vamos resolver problema de indicadores e de estratégia da empresa? Não sei fazer. Então, inclusive a metodologia VRI, ela foi construída com base nessas deficiências, de as pessoas tentarem resolver problema com pessoas e não conseguirem, resolver problema com processos e não saber como, não saber apresentar um indicador, não saber por onde passou, custos, e hoje em dia você não faz nada dentro da indústria se você não sabe custos. Eu tô com uma cliente que ela tá desesperada porque ela precisa fazer venda de uns produtos, só que ela não sabe o custo da mercadoria vendida, ou seja, o CMV daquele produto. Ela não sabe se ela vai ter lucro ou prejuízo, porque a gente está fazendo a análise de financeira, né? A equipe lá que eu trabalho fazendo a análise financeira da empresa. Olha como que a situação, por não saber o custo da mercadoria que está sendo vendida, ela está travando o processo de vendas. E aí eu, enquanto gestor industrial, não preciso saber de custos? É uma das primeiras coisas que a gente tem que saber. Inclusive, dentro do Acelera, nas primeiras semanas já tem aula de implementação de indicadores, porque a gente precisa urgentemente saber indicadores, implementar indicadores, viver indicadores todo mês. Chegou dia 10, eu tenho que estar com os meus indicadores todos na ponta da língua para entender o que vai ser nesse mês, o que eu vou ter que fazer para melhorar. Né? Então, toda essa deficiência que foi encontrada, né, em relação a essa necessidade, a gente está matando dentro do Acelera. Justamente por isso. Por essa carência, por essa resistência, porque as pessoas tentam fazer e não dão conta. Né? Então, bem por aí. Bom, o que a gente pode fazer para reduzir essa resistência, né, das pessoas em relação às melhorias? Primeiro, envolver as análises, que eu estou falando, acabando de falar aqui. Se eu envolvo o meu operador, o meu supervisor, meu analista, nas análises de como está o cenário, a situação, como que a gente vai resolver esse problema, nossa, o atalho é muito grande. Nesse caso que eu contei anteriormente, que é desse gestor lá que estava com resistência a tirar o sábado da jornada, tinha o assistente de PCP estava extremamente resistente a essa ideia, porque ele estava com medo de não funcionar, com medo de não atender a programação da semana. E aí, quando a gente foi envolvendo no teste, nas justificativas, né, na argumentação, mostrando e provando que ia dar certo, que estava tudo encaminhado para dar certo, ele foi entendendo e ele foi pegando essa lógica de como resolver. Então, quando ele foi para o teste, ele já foi muito mais convicto de que a chance de dar certo era muito maior do que a chance de dar errado. Então, a gente consegue reverter isso quando a pessoa se envolve dentro da análise e dentro da aplicação do teste. Isso facilita muito o caminho, né? Porque você começa a trabalhar as pessoas, principalmente as mais resistentes. Então, quando você vai para um projeto desses, ou quando você tem uma situação que as pessoas falam, mas aqui é assim, nunca vai mudar, sempre foi assim, traz essas pessoas para poder discutir o problema. Tá, se você acha que sempre foi assim, o que você faria para mudar? Como que a gente pode mudar? E aí o debate tem que acontecer, mas não é um debate, como a gente fala, né, discutindo o sexo dos anjos, não. Vamos ter informação, indicador, base elementar, ou seja, aquilo que eu possa comprovar de que a nossa discussão está sendo pautada em fatos. Né? Porque senão fica ali, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro, e a coisa não anda. Então, quem está ali à volta, sabendo como o problema acontece, com base em fatos e dados e discutindo, fica muito mais fácil você quebrar essa resistência. Porque quem está em volta que pensa assim, gente, principalmente essas pessoas mais resistentes, elas já têm uma certa fama, né? Então, pessoa resistente na fábrica já tem uma certa fama de ser resistente. Quando você vai para um projeto ou para um teste, onde aquela pessoa já está de acordo, o que acontece? Os outros falam assim, mas se a fulana ou fulano já entendeu que vai dar certo, beleza. Porque geralmente ele é o primeiro ou a primeira a falar não.